Meus queridos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 6, versículos de número 6 a 8. Miqueias, capítulo 6, versículos de número 6 a 8. Aí na IBD eu quero ver se vocês agora estão aprendendo Bíblia mesmo, né? Aí Miqueias, um dos profetas menores, a gente quase não fala sobre eles. Miqueias, capítulo de número 6, versículos de número 6 a 8. Eu estarei lendo, gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei para ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á, quase não sai, agradar-se-á o Senhor de 10 milhões de carneiros, 10 milhares de carneiros, de 10 mil ribeiros de azeite. Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, eis tua palavra que é tão poderosa e viva. Fala aos nossos corações e revela a tua vontade a nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos faz parte de um contexto maior, onde o profeta, como porta-voz de Deus, vai estar fazendo o juízo da nação de Israel. Na verdade, o que nós temos nas mãos aqui, se você ler todo o capítulo, toda essa primeira parte do capítulo, você perceberá que nós estamos numa audiência pública. Há como que um juiz, um júri sendo levantado e há uma audiência para acertar algumas situações. Há algo a ser julgado aqui. O versículo 1 deste capítulo, Miqueias, que é então o porta-voz do Senhor, ele vai conclamar ao povo para que alguém entre a nação de Israel possa se levantar para se defender, caso isso fosse possível, daquilo que o Senhor então está o acusando a nação, diante das testemunhas que ele mesmo irá levantar. No versículo 2, nós percebemos que ele chama, então, como testemunhas, ali a própria criação. Ele chama a terra, ele chama o mar, ele chama a nação inteira, a realidade inteira dos montes, como testemunhas eternas daquilo que Deus estava fazendo. Versículo de número 3, o Senhor então faz uma pergunta, que é uma pergunta retórica, mas a intenção dessa pergunta é se o povo tem alguma queixa contra ele, algo que seja concreto e que de fato possa ser levado ao tribunal contra o Senhor. Os versículos 4 e o versículo 5, então o Senhor apresenta os seus atos de justiça, os seus feitos para com o povo, mostrando que desde sempre o Senhor esteve ali, agindo com graça e misericórdia sobre eles. Qual é a razão, então, que Israel tenha determinadas atitudes para com o Senhor? E é isso que ele está lidando, com essa falha de Israel diante do Senhor. O Senhor os acusa de que na vida prática, no decorrer dos seus dias, esse povo tem esquecido de quem é o Senhor, e por esquecer quem é o Senhor, ao longo dessa história tem o abandonado e o trocado por falsos deuses. O profeta então vai criticar o povo por conta do fracasso deste povo em servir ao Senhor. Então o versículo de 1 a 5 traz uma retrospectiva, o versículo de número 6 traz aquilo que é uma inferência ao pensamento do povo, aquilo que o povo poderia ver, como eles poderiam se corrigir diante desta situação, como aplacar a ira do Senhor, como é que eles poderiam resolver essa pendência. Será que com sacrifício seria possível? Será que seria possível reverter esse mal, esse juízo de Deus sobre eles, com holocaustos de forma extraordinária,
com quantidades inigualáveis diante de todo o tempo? Será que seria necessário, ou que seria possível, mesmo com uma vida humana, com o fruto do primogênito morrendo, seria possível mudar essa realidade? Então o versículo 6 e 7, ele apresenta essa visão, na visão do absurdo, de que nada, absolutamente nada, seria capaz de sanar o fracasso da nação em ser obediente ao Senhor, em caminhar diante deste Senhor. Nada poderia aplacar o fracasso. E aí nós entramos no versículo de número 8. E no versículo de número 8, então, o Senhor vai apresentar a única saída possível para que este povo, então, não caia em juízo, para que ele encontre, então, diante do Senhor a solução. E é apresentado o caminho do arrependimento. Deus ali apresenta aquilo que é bom. E o que é bom é a prática da justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. O Senhor faz todo esse apanhado para chegar diante dessa nação, para poder apresentar aquilo que é primordial para a vida cristã. Portanto, queridos, o versículo 8, ele traz para a gente a tarefa primordial da igreja. Aquilo que é, de fato, a essência do evangelho do nosso Senhor. A igreja deve declarar a bondade de Deus. Ela deve praticar a justiça, tanto em seus atos, quanto na sua fala, no profetizar, na sua pregação. Ela deve de andar humildemente diante do Senhor, jamais permitindo que outras ideias pudessem interferir em seus atos e em sua prática. E é aqui que nós entendemos, então, a importância do que nós estamos fazendo aqui. É uma pena que boa parte da igreja não tenha entendido a importância deste evento, achando que é apenas mais um evento memorável dentro da igreja. Afinal de contas, ninguém forma na EBD, não é verdade? Ninguém forma. No dia que estava falando, eu falei, a única classe que a gente não quer ver formandos sentados ali, porque não vão estar sentados, é a classe Paulo. Porque daqui só para a glória, né? Então a gente não quer formandos da classe Paulo nessa situação aqui. Mas, e aí a gente fala, então por que nós estamos fazendo este evento? Qual a necessidade disso? Se as nossas crianças irão crescer, se tornando jovens, adultos, idosos, e continuarão na classe de escola bíblica dominical, numa classe de escola bíblica dominical. Qual a necessidade de enfatizar isso para os pequeninos? Qual a necessidade de enfatizar isso para os adolescentes? Qual a necessidade de enfatizar isso para os jovens? É exatamente pelo que está acontecendo aqui nessa profecia, naquilo que Miqueias chama o povo. Quando Deus fala a este povo, Deus apresenta os seus feitos desde sempre para com o seu povo. Ele chama a atenção deste povo de que Deus desde sempre foi fiel a eles. Que Deus desde sempre cumpriu a sua palavra sobre suas vidas, guardou, agiu com graça, com misericórdia sobre este povo. Mas à medida que os anos iam passando e as gerações iam se renovando, essa geração ia cada vez mais se perdendo diante do Senhor. Ao ponto de agora, nesse período, ela está completamente desviada. Eles ainda tinham o templo, eles ainda tinham os sacrifícios, eles ainda tinham os sacerdotes, eles ainda tinham os rituais, eles ainda tinham os cerimoniais, mas eles não tinham mais a vida com Deus, porque eles haviam perdido a palavra do Senhor, porque eles haviam deixado de fazer o que é bom, de praticar aquilo que é bom diante do Senhor. Então esse momento é um momento importante, porque nós queremos enfatizar para a igreja e para as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, de que vocês caminharão ainda mais na presença desse Senhor e precisam de estar atento ao que é ensinado nessa escola bíblica, na árdua tarefa desses professores, que desafiam todo o mundo para ensinar princípios que hoje são considerados errados em muitas situações, que são considerados cafonas, quadrados, radicais, mas que fazem parte da essência de ser cristão, que fazem parte da realidade do Evangelho. Esse é um momento especial, meus queridos, porque neste momento nós estamos afirmando que aqui, de fato,
Na escola bíblica dominical é que há a verdadeira formação. É onde daqui saem cidadãos. É onde daqui saem pais. É onde daqui saem esposos, esposas. É onde daqui saem profissionais. É onde daqui saem cristãos para agir lá no mundo, fazendo a diferença necessária sobre o mundo. A nossa SBD não forma. Ela não forma nunca. Sempre haverá coisas a serem aprendidas. Essa escola é uma escola contínua, mas a cada etapa da vida daqueles que caminham sobre esta igreja, aqueles que caminham sobre o auspício de Cristo, sob a direção de Cristo, a cada passo que acontece, a cada momento que se passa, a cada novo desafio da geração que cresce, se torna mais evidente a importância dos ensinos que aqui são apresentados. Este é um momento especial, porque neste momento nós devemos de entender que é preciso caminhar em justiça. Não na justiça dos homens, não na justiça secular, não na justiça comum, mas na justiça eterna, entendendo que jamais seremos justos o suficiente e necessitamos então de Cristo como nosso justificador, como nosso Senhor. Mas ao mesmo tempo entendendo que devemos de demonstrar essa justiça sobre este mundo, sobre aqueles que caminham sobre essa terra. Devemos de, a cada etapa, a cada momento, apresentar a misericórdia, estendendo o evangelho àqueles que estão lá fora e carecem da graça e da misericórdia do Senhor, assim como Ele estendeu a sua misericórdia para conosco, nos resgatando deste mundo. E devemos de ir a este mundo, levando e caminhando de forma humilde, reconhecendo que nada somos e tudo o que nós temos depende exclusivamente da graça e da misericórdia do Senhor. Esse é um momento especial, porque nesse momento vocês pais, vocês tutores, vocês responsáveis, devem de entender que 1 hora por semana não é suficiente para formar o seu filho, para formar aquele que está sob a sua tutela para a vida cristã. Apenas um pequeno complemento, e um adicional, e uma ajuda, para aquilo que vocês devem de fazer em casa, na leitura diária, no culto doméstico, no ensino da oração, no cativar da palavra, no exemplo próprio, na intencionalidade de levar o seu filho a ser, sim, um religioso. Muitas vezes nós ficamos assustados com essa palavra, porque de fato a pecha de religioso nem sempre é boa. Quando nós lembramos de religioso, lembramos de pessoas que abandonam a palavra do Senhor. Mas nós somos religiosos, no sentido de que a palavra religião, do latim relicare, significa religar. E nós somos religados a Deus. Nós estamos ligados ao Senhor. Então esse contexto da religiosidade precisa de ser aplicado aos nossos filhos, aplicado aos nossos tutelados e à nossa própria vida. Devemos de olhar para a tradição, devemos de olhar para os ensinamentos, mas principalmente devemos de olhar para aquilo que a Bíblia apresenta como princípio de caminhar diante do Senhor e incentivar cada um a caminhar diante deste Deus, formando-se cada vez mais na presença do Senhor, com vida piedosa, com vida santa. Então este é um momento importante, querido. Não é apenas a toca de uma classe, é o momento em que nós vemos as nossas crianças amadurecendo, é o momento em que nós vemos os nossos jovens passando para a fase adulta, é o momento em que nós vemos os nossos adolescentes indo um pouco mais além, e numa fase muito preocupante, porque agora eles começam a ver o mundo com um olhar cada vez mais voltado para o profissionalismo, para a vida secular, e é perigoso que eles se dispersem ao longo desta caminhada. Então nós devemos de estar atentos a isso. Observe o texto que nós lemos aqui, o versículo 6. O Senhor então se coloca diante e diz, aliás, usando a sua palavra, de forma como se fosse o povo a dizer, ele vai perguntar, o que é que nós podemos fazer?
Versículo 7 apresenta o absurdo de poder ter que entregar uma vida para poder aplacar o nosso pecado. Deus não requer isso, mas Deus requer obediência. Versículo de número 8, então vai dizer, Deus desde sempre, Ele já ensinou o que vocês deveriam de fazer. Ao longo do caminho vocês não deram ouvido, ao longo do caminho vocês não prestaram atenção, ao longo do caminho vocês não olharam para esta realidade. Deus declarou o que é bom. Aí sim, se essas crianças, esses pré-adolescentes, esses adolescentes, se cada um de nós, ao final de um ano de escola bíblica dominical, de 52 domingos, não ouvirmos absolutamente nada do que foi ensinado na sala, não aprendermos ou buscarmos ou guardarmos nada do que foi ensinado, aí será tido como um trabalho totalmente vão, totalmente inútil. É preciso que isso fique cravado em nosso coração e em nossa vida, porque Deus tem declarado aquilo que é bom, através da sua palavra, usado a igreja através do seu púlpito, no mensageiro que aqui está, para falar à igreja, sobre aqueles que sobem a este local, para orientar o caminho a qual é preciso seguir. Está em cada sala da nossa escola bíblica, através da vida de cada um destes irmãos que se dedicam, se desdobram para ensinar a palavra do Senhor. É preciso ouvi-los, é preciso levar a sério, é preciso dar a importância a isso. A escola dominical é a escola mais importante para a vida de um cristão. E nós devemos de ter isso em mente e se importar com isso. Em muitos locais a escola já morreu. Em muitas denominações, em muitas igrejas, ela perdeu todo o valor. Mas na igreja reformada, ela tem o seu local especial. E na primeira igreja presbiteriana de Araguaína, ela é tão especial que nós damos a honraria de formandos. Vendo aquelas crianças entrarem, vendo a Sara entrar toda animada, os adolescentes aqui. Eu sei que você, papai, ficou orgulhoso. Encheu o coração de alegria. Eu fiquei cheio de orgulho aqui. Eu falei, essa é a minha igreja. Essa é a igreja que Deus colocou para a gente poder estar junto. Olha que coisa linda. Mas é preciso que isso tome o nosso coração e a nossa mente, para entender a importância do que se está fazendo, queridos. Nós não estamos brincando com vidas. Nós estamos formando pessoas para a vida. Para a vida. Será que nós nos encontramos justos, humildes e misericordiosos conforme a orientação bíblica? Ou será que nós seremos encontrados como Israel, num pleito com o Senhor, onde o Senhor poderá estar perguntando para nós: o que tenho eu feito? Acaso há alguma coisa errada em mim? Como ele pergunta no versículo de número 3. Para a gente dizer: não, Senhor. O Senhor tem feito tudo que é bom, tudo que é perfeito. Mas infelizmente nós não temos ouvidos. Nós não temos prestado atenção. E por isso somos passíveis de todo o teu juízo para conosco. Que a misericórdia de Deus seja sobre esta igreja, sobre nossas vidas. Que a misericórdia de Deus seja sobre as nossas crianças, sobre os nossos pré-adolescentes, nossos adolescentes, nossos jovens e nossos irmãos adultos. Que seja sobre os nossos idosos. Que a misericórdia de Deus seja sobre os pais. Que a misericórdia de Deus seja sobre os tutores. Para que a gente possa responder: Senhor, o Senhor tem feito tudo que é bom e eu tenho observado. E ainda que com falha, mas pela graça de Cristo, eu tenho crescido, aprendido e me formado nessa escola que glorifica
e honra o teu santo nome. Que essa seja a realidade de nossas vidas. Que essa seja a realidade de cada um de nós. Que este evento de hoje, ele sirva para nos alertar, para nos fazer perceber e valorizar aquilo que é ensinado pela palavra do Senhor e que será carregado ao longo da nossa vida.